Fala galera, muito prazer. Eu me chamo Caio Moreira, sou estatístico e fui convidado pelo professor Thiago Marques para apresentar para vocês o pacote Flex Dashboard. Com o Flex Dashboard vai ser possível você criar um dashboard assim como esse aqui na tela, em que nesse exemplo a gente tem dados de diversos países, o que está sendo selecionado aqui no caso é o Brasil, e a gente pode visualizar a expectativa de vida, PIB per capita, população em milhões de habitantes. Nessa abinha a gente tem os dados que são apresentados no gráfico e a gente pode filtrar o período, por exemplo, aqui está de 1952 até 2007. Vou escolher aqui um período menor, até 1982, e os dados vão se atualizando. A gente também pode selecionar o país que a gente está interessado em observar. Por exemplo, eu vou mudar aqui de Brasil para China e os dados atualizam automaticamente. Essa aba é dinâmica, ela é feita utilizando o Flex Dashboard e algumas funcionalidades do Shine. Já essa outra aba é estática. Não importa o que eu selecionei aqui, ela permanece a mesma. E nela a gente tem os dados por continente, né? População total dos continentes ao longo do tempo, e PIB médio dos países que compõem o continente e média de expectativa de vida dos países que compõem o continente. Os gráficos que a gente está visualizando aqui, eles foram feitos utilizando o ggplot, que não é o foco do vídeo agora, e sim apresentar apenas como construir o layout, e usando os gráficos do ggplot com uma função do plotly, chama a função ggplotly. Vou mostrar para vocês, que é quando a gente passa o mouse em cima do gráfico, ele aparece os layouts que estão sendo apresentados. Bem bacana, certo? Então, vamos lá, vou mostrar para vocês como que faz, e ao final desse vídeo você vai saber construir um dashboard bacana igual a esse. Bom, eu já estou aqui no R, certo? E o primeiro passo é a gente instalar o pacote. Primeiro a gente clica em Packages, depois a gente clica em Install, digitamos o nome do pacote, Flex Dashboard, selecionamos e clicamos em instalar. Eu não vou instalar o meu porque eu já tenho, mas é só instalar que não tem erro. Depois de instalado, para iniciar um arquivo, criar um dashboard, a gente vem aqui em Novo Arquivo, selecionamos a opção R Markdown, clicamos em Template, que o Flex Dashboard é um template da R Markdown, e se você instalou direitinho, ele já vai estar aqui nessa opção. Você seleciona e clica em OK. Ele vai abrir para você um arquivo assim básico que já serve como um layout inicial para você construir seu dashboard. Aqui a gente tem um título, vou mudar o título aqui, vou colocar aula. E aqui a gente tem a orientação. A orientação default dele é por colunas. E ele também, outra coisa que ele já faz é carregar para a gente o pacote Flex Dashboard. O layout que ele dá para a gente aqui começa com uma coluna. Aqui ele usa para definir o tamanho é essa unidade que acredito que é em pixels. Vai aparecer uma coluna com gráfico A e outra coluna com gráfico B e C, um em cima do outro. Se você muda aqui a orientação de colunas para linhas, quando você criasse aqui seria uma linha e outra linha, o gráfico B e C apareceria um ao lado do outro. Depois eu mostro para vocês como fica a orientação por linha. Vamos ver como que sai esse gráfico aqui, esse dashboard. Ele pede para a gente salvar como título de aula. E tá aí, ó. O nome aqui já mudou, que eu tinha colocado título aula, gráfico A, B e o C. Como que a gente faz para criar uma nova página? Para criar uma nova página, a gente vem, define o nome, eu vou chamar de página 1, e utiliza o símbolo de igual, pelo menos 3 vezes. 1, 2, 3. Utilizou 3 vezes o símbolo de igual, ele já vai entender que é uma página. Criei a página 1, vou criar aqui embaixo também a página 2. A página 1 vou deixar com o que já tinha, e a página 2 eu vou mostrar para vocês como criar as colunas. Página 2. As colunas agora. Eu venho aqui, escrevo simplesmente column. Se eu quiser definir o tamanho, eu copio essa parte aqui para especificar o tamanho que eu quiser. Né? Vou copiar, vou colocar uma coluna bem menor. Certo? Vou colocar a primeira coluna bem pequena. Vou colocar. Para indicar que é uma coluna, eu utilizo
tracinhos embaixo da palavra coluna, escrevo 1, 2, 3 tracinhos e pronto. Já identificou que é uma coluna. Para identificar o título de onde vai aparecer esse gráfico, essa tabela, o que quer que eu escolha, eu utilizo hashtag. Vou chamar de gráfico 1. E insiro o código onde eu vou colocar esse gráfico, certo? Em uma coluna vai aparecer só um gráfico bem pequenininho. Agora vamos dizer que eu quero uma outra coluna. Vou apagar o tamanho porque ela vai ocupar automaticamente o tamanho restante. E nessa coluna eu vou querer uma abinha onde eu possa mudar de um gráfico para o outro, de uma tabela para outra, quer que seja. Então eu ponho ponto tab 7. Ele identifica abas para a gente clicar. E aqui eu vou mudar o título de gráfico, vou colocar dados, como se eu fosse colocar dados 1 e dados 2, como se eu fosse mudar de uma tabela de dados para outra. Para construir o seu dashboard. Também vou aproveitar aqui e vou mudar o tema, para colocar um tema que eu quiser, deixar ele mais bonitinho. A gente vem aqui em cima e muda a opção theme e escolhe algum. Pesquisa na internet que tem centenas. Vou escolher aqui esse United, é o do exemplo que eu mostrei, depois a gente volta para ele. Vou pegar esse Cerulean que eu separei para mostrar para vocês. Vamos lá. O resultado é esse daqui. A página 1 é do jeito que já tinha. É o gráfico A aqui, o B e o C empilhado. E a página 2 que a gente acabou de criar. A primeira coluna é bem pequena, que eu escolhi o tamanho. E aqui com abas, dados 1 e dados 2. Se eu quisesse colocar uma tabelinha para apresentar aqui, eu poderia mudar de uma aba. Viram? Bem simples de criar um layout. Agora a gente vai lá para o exemplo que eu mostrei para vocês e vamos entender o que tem nele e como colocar as coisas de forma dinâmica. Bom, o que a gente tem aqui? Primeiro, o título que eu escolhi. A orientação eu mudei de colunas para linhas. Vou mostrar para vocês como que a gente acrescenta linhas agora. E coloquei essa opção aqui, ó, Runtime igual a Shine. Por quê? Porque a gente vai usar funcionalidades do Shine agora. A começar por essa barrinha de seleção que a gente pode ver aqui, ó. Como que a gente faz para criar uma lista como essa e uma barrinha dessas onde a gente filtra o período? Bom, para criar a lista, a gente usa o comando select input. Aqui a gente dá um nome que vai remeter ao país que está selecionado. Eu coloquei o código país. Aqui, esse choices me dá a lista de escolhas e o país que já vem selecionado. Esse select input cria uma lista. O slider input ele vai criar a barrinha, que é onde a gente vai selecionar o período que está sendo filtrado no gráfico, certo? Para criar esse espaço todo, a gente usa inputs, abre chaves, ponto sidebar, coloca pelo menos 3 tracinhos e indica qual que é o tipo de input que a gente vai ter. Aqui eu coloquei 2 de exemplos, mas a gente pode pesquisar por outros que tem vários outros. Por exemplo, você pode querer colocar um botão. Essa parte do código que é reativa, você vai precisar indicar para o R que ela é reativa. E para isso existem várias funções, dependendo do tipo de output que você vai ter. Por exemplo, o nosso output é um gráfico do Plotly. Então, eu estou usando a função renderPlotly. Aqui eu criei uma linha, né? O título é expectativa de vida, indiquei a função renderPlotly, criei um gráfico com o ggplot e estou usando a função ggplotly para transformar um gráfico do ggplot em um objeto que é plotly, para eu poder passar o mouse por cima e ele mostrar o dado que está sendo apresentado no gráfico. Então, aqui, simplesmente, o que ele faz? Ele pega lá no input do país, que é esse que está aqui, ó, remetendo aqui ao país, remete a essa lista de escolhas que eu criei usando a função selectInput. Ele pega e filtra os anos até o período que está aqui no input do ano. A gente usa input $país para pegar o país que está selecionado na lista e input $ano para pegar o ano que está selecionado aqui. Então, você dá esse código, certo? O código de busca, vamos dizer assim, e utilizando a função input,
com o símbolo de dólar, ele vai identificar qual é a opção que está sendo selecionada, tanto na lista quanto na barrinha. O render plotly, já falei, ele renderiza um objeto do plotly. E a gente tem a opção também render table, que vai renderizar uma tabela quando a gente está usando os objetos dinâmicos do Shine, que é basicamente o que está nessa abinha aqui, que é o que está se alterando. Na outra aba, análise por continente, como está tudo estático, é bem mais simples. A gente precisa apenas programar, né, no espaço de código que está reservado aquilo que a gente quer que apareça. Por exemplo, aqui eu estou simplesmente criando os gráficos com ggplot mesmo e utilizando a função ggplotly. Eu não preciso mostrar, indicar para o R, né, qual que é o tipo de output, que nessa aba, por exemplo, eu fiz utilizando o render table para uma tabela e fiz utilizando o render plotly para um gráfico do plotly. Nem usar esse tipo de função que é reativa, a gente usa isso apenas quando a gente está usando essa funcionalidade do Shine. Lembrando de colocar essa opção aqui, ó, runtime, igual a Shine. No mais é isso, pessoal. Espero que vocês tenham gostado. Recomendo que vocês pratiquem, vai pausando o vídeo, vai tentando fazer você mesmo aquilo que eu apresentei aqui. E se você estiver interessado, quiser entrar em contato comigo para alguma aula ou para receber esse código, vou pedir ao professor Tiago para deixar na descrição aqui ó, o meu LinkedIn. Você pode entrar em contato comigo, me mandar uma mensagem que eu envio o código para você, o código que a gente criou agora e também o código do exemplo, para você ir tentando alterar você mesmo e construir o seu próprio dashboard. Agradeço ao professor Tiago pela oportunidade de participar aqui no canal e agradeço a você que ficou comigo aqui assistindo esse vídeo. Muito obrigado e até logo.